Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando. Então, estou aqui para fazer a correção das questões na qual vocês resolveram ela no simulado. Então, nossa eletiva Filosofia para o Enem. Lembrando que nós estamos na terceira etapa do ciclo 2. Então, eu tenho aqui a primeira questão que diz o seguinte: daqui nasce um dilema: é melhor ser amado do que temido? Ou o universo? Respondo que seria preferível ser ambas as coisas, mas como é muito difícil conciliá-las, parece-me muito mais seguro ser temido do que amado, se só se pode ser uma delas. A respeito do pensamento do político de Maquiavel, é correto afirmar que, então lembrando aqui, né, a teoria de Nicolau Maquiavel, que ele criou a obra dele, Um Príncipe, que no qual para ele era para ser um manual de instrução para o governante, ele ler, estudar ali e encontrar boas estratégias para permanecer e continuar muito tempo no poder. Então, em relação aqui a essa obra dele, né, essa teoria, ou seja, esse manual de instrução, como vocês, creio que vocês se lembram, né, do que eu falei na aula, a teoria dele, a política dele se trata com a realidade, né? Ou seja, ele diz que o príncipe ele que chama o governante, ele diz que para ele se manter mais no poder ou chegar no poder, ele deve conhecer a máquina como está funcionando ali no momento e não como as coisas poderiam ser, né? Ou seja, ele trata ali a sua teoria com o realismo político, ou seja, com a realidade. Então, tem uma parte, que eu creio que vocês se lembram também, que ele diz, é melhor ser temido do que ser amado, como diz aqui anunciado da questão. Ou seja, no momento em que as pessoas estão tendo medo ali do poder, estão tendo medo ali do príncipe, ou seja, do governante, as pessoas vão aprender a respeitar, a obedecer, né? Então, por isso que ele diz que é melhor ser temido do que amado. Mas ele também fala que de jeito nenhum o príncipe ou governante, ele deve ser odiado pelas pessoas. Então, como vocês estão vendo, o item correto, que é o item D, que diz, né, sustentava que o objetivo de um governante era a conquista e a manutenção do poder. Ou seja, diante disso que está falando aqui no enunciado, né, melhor ser temido do que ser amado, tudo isso, falando aquela frasezinha famosa dele, né, os fins justificam os meios, então tudo isso tem um objetivo, né, tem ali algo para ser realizado, que é a manutenção do poder. Né? Ele afirmou que é mais fácil você chegar no poder do que você manter ele, do que você passar mais tempo nele, né? Então tem que ter uma estratégia ali para o governante durar no seu poder. Então a segunda questão que diz, existem diversas teorias clássicas que tratam da ética e da moral. Um pensador muito conhecido e fundamental em relação ao tema, que é Maquiavel, considerando a importância do autor, sua obra e sua teoria assinala a alternativa incorreta, né? Então, como vocês estão vendo aqui, por que o item é correto? Vamos ler primeiro. Maquiavel é o autor da obra Ética Nicômaco. Peraí, da Ética Nicômaco? Não, né, gente? Creio que vocês espero que vocês se lembrem, né? Ética Nicômaco é uma das obras mais importantes do filósofo da Grécia Antiga, de Aristóteles, né? A gente sabe que Aristóteles ele estudou sobre tudo que você pode imaginar. Sendo discípulo de Platão, ele estudou sobre a ética, felicidade, sobre o amor, sobre a sabedoria, tudo que você imaginar, Aristóteles ele introduziu ali seu pensamento. Então, a Ética Nicômaco já está de cara aqui que é errado, porque é uma obra bem antiga, né? É uma das obras principais de Aristóteles. Então, continuando aqui, vamos ler aqui, ver o que está mentindo mais nesse item. Então, na qual ele defende que todas as coisas tendem a um bem qualquer e que as relações entre a ética e a política não devem ser pautadas no realismo político, né? Então, todo esse pensamento aqui está relacionado dentro da obra de Aristóteles. A terceira questão
que diz: sobre a vida política na Grécia Antiga, é possível afirmar que na cidade-estado de Atenas, a democracia era... Como era que essa democracia seria? Vocês se lembram que eu falei que só quem poderiam participar da democracia em Atenas eram os cidadãos. Mas, professora, na nossa sociedade aqui atual, a partir do momento que a pessoa ali é registrada, né, tem um nome na nossa sociedade, ela já passa a ser cidadão, né? Mas na Grécia Antiga não, só quem era considerado cidadão eram homens livres, filhos de pai e mãe ateniense, mulheres, escravos, estrangeiros. Estrangeiros eram aquelas pessoas que não moravam em Atenas, moravam em outra cidade-estado, né? Não era considerado cidadão. Então aqui, em relação lá, o poder, né, a política, né, em Atenas era limitada, como diz aqui o item E, uma vez que somente os cidadãos podiam votar. Mulheres, estrangeiros e escravos, elas não participavam das deliberações, beleza? Vamos para a quarta questão, que diz, uma questão que ela foi no ano passado, no Enem, né? Então, uma questão aqui bem recente, bem quentinha mesmo. Então, para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir, né? Como eu falei na aula, Nicolau, ele elimina totalmente da sua teoria, né, ali da sua obra que ele criou, aquele manual de instrução, a questão da ética, né? Ele diz que em alguns momentos o príncipe ou o governante ele tem que agir como leão, né, mostrando suas garras, ou em algum momento deve agir como raposa, né, sonso, né, e também as pessoas, o governante ele tem que ter faces, uma face quando ele está em público, outra face quando ele está sozinho, né? Então ele separa totalmente da sua teoria a ética e também a religião. Então, nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então, o texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, na distinção entre, então, como vocês estão vendo, o item A, na idealidade, né, ou seja, do idealismo de novas ideias e a afetividade da moral. Que o governante ele tem que mostrar ali o seu moral, mostrar ali a sua autonomia para que as pessoas passem ali respeitar e temer, né? Como foi dito na primeira questão. Então, a quinta. Precisamente para assegurar o reino da igualdade, para mentir que os mais humildes cidadãos assumam parte legítima na vida política, que o Estado concede uma remuneração àqueles que se colocam ao seu serviço, participação das assembleias. O texto refere-se a Atenas lá pelo século V. Então, esse texto, o que é que ele está expressando? Então, item D, como vocês estão vendo, é o correto, que diz: a preocupação do regime democrático em garantir o direito da igualdade política aos cidadãos atenienses mais pobres, né? Ou seja, eu falei para vocês alguns termos utilizados dentro da política lá na Grécia Antiga. E um deles que se encaixa aqui nessa questão, que é a isonomia, né? Ou seja, a igualdade entre os cidadãos lá de Atenas. Então, todos aqueles homens maiores de 18 anos, livres, filhos de pai e mãe ateniense, que era considerado cidadão, eles tinham em preocupação entre si os seus direitos iguais, as suas melhorias de vida.
E também aqueles cidadãos atenienses, como diz aqui, mais humildes, com menos condições, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa correção, a última etapa do ciclo 2. Espero que vocês tenham compreendido e pode estudar muito sobre esse tema. Se tiver alguma dúvida eu puder ajudar vocês, contem comigo, certo? Esse tema é um tema que muito difícil não cair em algumas questões de vestibular de Enem, ok? Então, um bom final de semana para vocês, um grande abraço e até a próxima aula.